Se você não é um missionário, você ainda é um campo missionário. Nós somos o corpo de Cristo, independente de idade, independente de qualquer coisa, nós somos o corpo de Cristo. E se nós não ocupamos esses lugares, outras pessoas ocupam. Qualquer geração sem Cristo é carente de identidade e de direção. Discipulado não é só eu chegar aqui e descarregar um monte de informação em você. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Daniel Lucas e hoje nós vamos bater um papo hoje com uma pessoa que veio de BH. Ela veio com o propósito de liderar adolescentes. Ela que é mineira, amante de pão de queijo, professora, fotógrafa, discipuladora e amante de café, Amanda Lebron. Oi gente, tudo bem? Cara, que prazer estar aqui com vocês, tem sido uma bênção. Nossa, eu tô assim, super empolgada para nossa conversa aqui. Como os meninos falaram, né? Meu nome é Amanda Lebron Diniz Ribeiro Tavares, um nomezinho grande. Sou de BH, nasci em BH, amo pão de queijo mesmo, meu Deus do céu. Mas estou aqui em Redenção já tem mais de 3 anos. Eu cheguei aqui em novembro de 2021. No ano que eu casei, e eu vim justamente porque eu me casei e meu marido morava aqui. Então eu vim para Redenção, uma mudança assim que literalmente mudou todo o rumo da minha vida, da minha história, porque eu até então não tinha saído, eu fico brincando que nem de bairro eu mudei, porque literalmente eu estava no mesmo bairro, a mesma igreja, minha família, a gente mora basicamente todo mundo muito perto um do outro, então foi uma mudança muito radical na minha vida, mas Deus sempre vê além. Então, quando eu olho assim para a Amanda de 3 anos atrás e eu olho tudo que eu tenho vivido, o tanto que eu já, cresci aqui nessa cidade, o tanto que eu tenho evoluído, o tanto que as coisas têm acontecido, eu louvo a Deus por essa mudança. E tô aqui trabalhando com algumas coisas na igreja, servindo ao Senhor, né? Como fiz desde criança e espero fazer até o último dia da minha vida. É o que eu amo, faz parte de quem eu sou, do que o Senhor me chamou para fazer. Então é isso, tô muito feliz de estar aqui. Caraca, velho. Ei, top. Amanda, obrigado, viu? Por estar aqui, por aceitar o convite. Sei que sua agenda é bem lotada, mas teve um tempinho pra poder vir aqui, né? Bater um papo sobre algo que você, né, domina, né? Adolescente. Bom, eu acho que domina, né? Vamos saber hoje, aqui nesse vídeo. E aceita um café? Com certeza. Pode. Essa xícara é muito chique. Essa caneca é muito chique. Sinta-se em casa, viu? Pode levar embora a caneca? Em breve vai ter os convidados aí, um presente. Sim. Vamos esperar o que o Jandrés vai aprontar, né? Que ele... Elvis, por favor. Ele que patrocina essas canecas. Com fotinha minha também, assim, ó. Pra gente recordar. Fica top, né? Amanda, sabemos que os adolescentes de hoje, né? Estão meio diferentes. E eu queria ver o que tu tem pra nós aí sobre... Como que tu enxerga a maioria dos desafios de hoje, tal, sobre liderar esses adolescentes, né? Então, quando eu vim para Redenção e me entregaram os nossos pastores pediram para que a gente assumisse o ministério, foi assim, eu falei, Deus, e agora? Porque até então, eu já tinha trabalhado com adolescentes na minha outra igreja, né, lá em Belo Horizonte, mas foi por um período de tempo, mas eu fiquei muitos anos trabalhando com crianças, eu fiquei 10 anos ininterruptos trabalhando com crianças, então eu estava bem acostumada, digamos assim. Assumir os adolescentes foi um desafio também para mim, e hoje o que eu vejo em relação aos adolescentes, a gente pode ver aí vários desafios, mas uma das coisas que eu acredito que impactam muito essa geração é tanto a questão da tecnologia, da informação, da identidade, porque a gente sempre teve acesso à informação, mas não como hoje. Hoje, a qualquer segundo do dia, a qualquer momento do dia, você consegue acessar qualquer informação que você quiser. Você consegue ver notícias instantâneas praticamente, você tem tudo literalmente na sua mão. E isso essa sobrecarga de informação, querendo ou não, traz também pra gente uma dificuldade de filtrar informações. Então, para um adolescente que ainda tá com o seu cérebro, né, biologicamente falando, em informação, isso já é complicado.
E a gente entra, né, nesse período hoje com isolamento social, com o bullying dentro das redes sociais, nas escolas. Eu vejo uma dificuldade muito grande deles se relacionarem uns com os outros, de conseguirem se relacionar, considerando a vida, né, a vida da tecnologia. Então é como se fosse uma outra vida, é um mundo paralelo. Então eles têm uma facilidade de fazer amigos online, mas na vida real não conseguem fazer. Então eu vejo todos esses desafios que impactam a saúde mental. Nunca se falou tanto sobre isso, nunca se teve tanta oportunidade, digamos assim, de tratar sobre a saúde mental. E eu acredito sim que essa é uma dificuldade também hoje, um desafio, digamos assim, não dificuldade, né, mas um desafio, considerando tudo que eles veem. E para finalizar, eu acho que hoje também é um desafio porque adolescente procura referência. Adolescente procura pessoas para se espelharem, faz parte, né? É aquela fase quando ele passa de olhar só para a família como uma referência, e ele procura fora do seu ambiente familiar pessoas para serem, para ele ter mesmo como exemplo. E hoje, com a internet, qualquer um pode ser uma referência. Qualquer um. Qualquer pessoa pode ser uma referência. Então, é um desafio também isso para eles conseguirem filtrar. Por isso que a igreja local é tão importante nessa fase da vida do adolescente. Caramba, Amanda, muito bacana. Só cortando vocês um pouquinho. Você acha que essa geração ela é mais carente de identidade ou de direção? De identidade ou de direção? Isso. Então, eu acho que, na verdade, qualquer geração sem Cristo é carente de identidade e de direção. Eu acho que todas as pessoas sem Cristo são carentes de saberem quem são e de saberem para onde estão indo. Então, eu não conseguiria falar assim, qual eu vejo maior carência, porque a identidade dá direção. Se você sabe quem você é, para que você nasceu, você sabe para onde você está indo. Então eu acho que eu penso mais assim que elas estão vinculadas, não mais uma ou mais a outra, entendeu? Mas todo mundo sem Cristo não tem identidade e não tem direção. Isso para qualquer geração, de qualquer época, enfim, de qualquer lugar. E eu acho, Michael e Daniel também, que hoje, pelo excesso de informação e como a gente consegue ter muita coisa, querendo ou não, eles têm muitas aspirações, às vezes, que são totalmente desvinculadas de Cristo por causa da internet. Hoje, se você perguntar para um adolescente, muitos deles querem ser influencers, querem ser jogadores de futebol ou qualquer profissão que dê dinheiro rápido. Porque o dinheiro hoje é uma das coisas que eles mais visam e mais veem, desejam, né, também. Eu acho que sobre essa parte que eles veem na internet e querem ser, eu também sinto e vejo que é porque muitos cristãos estão ficando só dentro do casulo. No caso, não quer sair pra fora, tipo, igual esse canal aqui. Mano, falei, cara, velho, é isso mesmo, porque tem poucas pessoas que fazem algo desse tipo. Sim. De mostrar a cara, porque tem muita influência. Mano, tem influência cristão? Tem. Mas se tu pôr influência cristão, tem muito pouco influência cristão. E se nós não ocupamos esses lugares, outras pessoas ocupam. Se um filho de Deus, se um homem, uma mulher de Deus, se eles não ocupam a posição que o Senhor entregou para eles, se eles não andam de modo digno daquilo que eles foram chamados, como fala Efésios, se a gente não faz isso, outras pessoas assumem. Então, de fato, os meninos veem muito isso, tem muitas referências às vezes que não são boas, porque tem pessoas ocupando lugares. Tem pessoas ocupando esses lugares que talvez nós deveríamos ocupar. Isso vai para qualquer esfera da sociedade, né? Uhum. Tipo, igual eu falei pra alguns amigos, falei, mano, tua vida é massa, mano, posta os trem, grava mais vídeo, posta, faz um canal no YouTube. Ah, mano, eu não sei, eu não sei editar, eu não gosto. E eu, irmão, não sabia nem o que era podcast, o que nós tá fazendo aqui. Quieta. Amanda, e tipo, como líder, né? Como que tu vê, assim, o dilema de grupos, não é que tu acha, né, mas... Tipo, são grupos divididos, tu acha que é assim, sobre idade. Esse aqui gosta de futebol, grupo de futebol eu vou com eles. Esse aqui é grupo de tal coisa, eu vou com eles. Como que, tipo, e nós usamos algumas estratégias para poder mesclar essa galera e juntar eles? Adolescente sempre foi assim, né? Adolescente gosta de se juntar, de estar junto. Eu conheci uma igreja no ano passado, presencialmente, né? E lá no Rio Grande do Sul,
e o nome do Ministério de Adolescentes deles é Amontoado. Eu achei maravilhoso, porque faz muito sentido. Eles literalmente gostam de estar amontoados assim mesmo, eles fazem grupos. Então isso é bom também, porque cria uma identificação, você começa a perceber o que você gosta. É quando você é adolescente que você começa a tomar decisões. Você começa a ver, não, eu gosto disso. Eu sou mais a galera da música, eu sou mais do futebol, eu gosto mais de anime, desenhos, as coisas. Então, é bom, mas ao mesmo tempo também, claro, é um desafio, porque a gente precisa juntar tudo. E, na minha opinião, o que junta todos os grupos de adolescentes hoje é o que eles têm, não é o que eles têm de diferença, mas o que eles têm de comum, que é Cristo. Então, entre todos os grupos, o que eu gosto de trabalhar é Cristo. Cristo nos une, inclusive nas igrejas, né? A gente tem diversas denominações, assembleanos, presbiterianos, batistas, mas o que nos une é Cristo. Então, acho da mesma forma com adolescentes. Caraca, tipo, o que eu vejo também muito que ajuda nesse questão aqui é a célula. Sim, com certeza. Célula junta todo mundo ali, ó, igual na última que eu fui aqui do adolescente, o Rodney fez hambúrguer. Mano, aquela galera, eu não sei jogar bola, mas vambora. Eu não sei, não, vamos fazer isso. Eu não sei brincar disso. Não, bora, você vai brincar, ué. Tem que aprender. E até porque é bom que a gente não crie tipo, esses grupos, assim, meu Deus, menino, por exemplo, só gosta de futebol. E aí os meninos da música não são incluídos porque não gostam de futebol, e isso não faz sentido. As pessoas têm gostos diferentes, então é muito legal quando tem esses eventos, quando a gente consegue reunir nos cultos mesmo da Liga, né, que é o nosso Ministério de Adolescentes, aqui em Redenção, na PIB, você vê que, de fato, são gostos, enfim, coisas diferentes, cada um das meninas da mesma forma, mas todos estamos conectados por Cristo. Sim, verdade. Espero que algum líder de adolescente esteja assistindo nós. E eu queria perguntar para tu, tipo, quais as estratégias para quem que está nos assistindo, algum líder de célula de adolescente, que nós usamos lá na igreja para poder conectar o adolescente e discipular ele. Eu acho que a primeira coisa é a conexão. Você ter uma ponte, digamos assim, com esse adolescente, um relacionamento, porque é só através dessa conexão, desse relacionamento, que é possível você discipular alguém, é possível você ensinar. E se eles têm dificuldade, por exemplo, com relacionamentos humanos, que a gente falou aqui sobre isso já, se eles têm dificuldades com relacionamentos humanos, imagina só com Cristo. Se é difícil eles terem esse relacionamento com as pessoas, imagina com Cristo. Então, eu acho que a primeira coisa é criar essa conexão com o adolescente, não ter entre você, líder, e adolescente, uma distância, né? Um buraco entre vocês. Tem que ter essa conexão, esse relacionamento, porque é a partir daí que a gente começa a ter o discipulado. Fora isso, né? Célula, momentos, conversas, bate-papo, porque o discipulado não é só um momento que você parar agora vai acontecer o discipulado. O discipulado acontece no dia a dia, nas coisas, servindo junto dos ministérios, fazendo alguma coisa juntos. Vamos fazer, sei lá, vai ter um evento da igreja, a gente tá junto ali. Ou então vamos só tomar um açaí. Isso é discipulado. O discipulado não é só eu chegar aqui e descarregar um monte de informação em você, mas é principalmente você abrir o seu coração, porque não tem como alguém ser mudado. Nós não somos mudados enquanto nós não abrimos nosso coração, enquanto a gente não consegue expor, digamos assim, diante das pessoas. E é uma dificuldade hoje, não só hoje, sabe? Eu vejo isso há muitos anos já. Quando eu era adolescente também era uma dificuldade que eu tinha. E que Deus foi trabalhando muito no meu coração por meio de pessoas. De, às vezes, conseguir se abrir para as pessoas, né? A gente com dificuldade de se abrir para as pessoas. E se você não se abre, não tem como ter discipulado. Não tem como, de fato, ter transformação. Não tem como. Sim, entendi. Caramba, e isso me pega muito também, porque eu também sou um líder de adolescentes, né, no Ministério de Teatro. Então, assim, às vezes eu também tenho essa dificuldade de alcançar alguns deles. Com alguns eu tenho mais facilidade e com outros nem tanto. E eu queria saber se teve já aquele momento em que você falou, cara, eu acho que eu não tô conseguindo alcançar aquela pessoa, né? Como é que você conseguiu contornar essa situação? Com certeza, tive esses momentos demais, porque quando eu cheguei em Redenção e a gente teve essa missão de assumir os adolescentes, não tinha, né, um ministério, mesmo assim, nós tínhamos uma célula, e era basicamente o que tinha. E eu não conhecia ninguém. Tipo assim, eu não conhecia ninguém e também ninguém me conhecia, porque eu cheguei em Redenção através do Wesley, do meu marido, né, vim pra cá, e eu conhecia
ele e a família dele. Eu era, né, sou muito amiga da Rebeca, a gente, minha irmã do coração e tudo. E eu conheci o Wesley por causa da Rebeca, então eu nunca tinha mudado de igreja. Cheguei em Redenção, tipo, oi gente, cheguei, não conheço ninguém, ninguém me conhece. E aí pra mim foi um processo. Já chegou, tipo, namorando com o Wesley já. Na verdade eu vim aqui algumas vezes, quando eu tava namorando com ele, acho que umas 3 vezes só. Mas Mas assim, eu ia na igreja e ficava assim. bem recarregado. Eita. Então chegando mesmo. Assim, morrendo de vergonha, gente. Eu sou tímida às vezes, entendeu? E aí eu cheguei e falei, namorando com mais, vinha assim, super sem graça, meu Deus, tô com vergonha, aquela coisa toda. Mas quando eu vim mesmo, quando eu casei e mudei, foi a minha primeira experiência de mudar de cidade, de mudar de igreja, porque eu nunca tinha mudado de igreja. Eu sempre fui da mesma igreja lá em BH. Minha mãe, eu tava grávida de mim, já estava nessa igreja. Então eu conheci todo mundo, eu cresci ali, as pessoas me conheciam, era muito tranquilo, já tava em casa. E aí quando eu vim pra Redenção, eu não conhecia ninguém. Como eu falei, eu não conhecia as pessoas porque não tinha como conhecer. Tinha convívio. E aí eu precisei, tipo, criar uma conexão com os adolescentes que não me conheciam. Então eu passei um período tentando e eles também me conhecerem, porque não tinha como, era tudo muito novo pra gente. Então nesse período foi um dos momentos mais, o primeiro ano, assim, acho que foi o mais difícil, quando o Maicon perguntou em relação a isso, essa conexão, pude falar assim, Deus, eu acho que o Senhor não tá indo, não, acho que eu tô fazendo, tô fazendo tudo errado. Aí, nossa Deus, o que eu tô fazendo? Mas porque eu tava nesse caminho, nesse processo de conexão, que é o mais importante. Você ter conexão não é o mais importante, digamos assim, mas é imprescindível. Você não tem como, adolescente, qualquer idade, mas principalmente adolescente. Essa conexão é fundamental. Então, esse primeiro processo assim, que eu tive aqui foi um dos que eu mais pensei, tive dificuldade e eu tive que ser intencional. Essa é a verdade, eu tive que ser intencional. Não esperar do adolescente essa conexão, mas tinha que partir de mim. Que é o que eu falo com os líderes hoje. Tem que partir da gente, enquanto jovem, enquanto adultos, se conectar ou nos conectarmos com os adolescentes. Nós temos que ter esse movimento, né? Temos que ser ativos nesse caso. Aí, tipo, quando tu chegou também, eu creio que não tinha um ministério ainda de adolescente da PIB. Não. Então, até tu chegar e ganhar confiança e já querer implantar um ministério novo, que ia ser um ministério novo. Foi tudo do tipo, zero. Já tava precisando, já tava passando da necessidade de ter um, né? Foi tudo do zero mesmo. Tipo, tu já teve algum testemunho já em cima desses adolescentes aqui, ou de onde tu já veio? Demais. Demais, assim, a gente já tem vivido nesses quase 2 anos, né? Porque começou mesmo depois de um ano que eu tava aqui, depois de mais de um ano, na verdade, que eu tava aqui, que realmente o ministério começou, que teve toda a questão do nome, da identificação, porque a adolescente gosta de se identificar, eles gostam disso, de fazer parte das coisas. Mas a gente teve várias experiências, assim, de ver pessoas sendo transformadas, adolescentes sendo totalmente mudados, assim, eu não vou citar nomes aqui, mas na minha cabeça passam vários mesmo, que chegaram na igreja de uma forma, foram levados por amigos. Cara, quantos adolescentes a gente tem hoje que amigos levaram? Foi um convite, cara, a partir de um convite santo, um santo convite que a pessoa chegou ali. E uma das coisas que eu me lembro muito foi uma viagem que a gente fez para São Félix do Xingu. Nós fomos lá na época do carnaval do ano passado, não. Foi ano retrasado. É isso. Nossa, eu tô perdido no tempo. Então, a gente foi com uma galera pra lá e foi uma experiência muito maluca. A gente colocou os meninos no carro e fomos de carro. Rolou até farofa. Eu fiz na noite anterior uma panela de farofa com arroz. Levamos, foi bom demais. Eu liguei pra minha avó, falei, vó, como é que a senhora faz aquela farofa? Fiz assim, eu queria fazer que nem ela faz, entendeu? Aí liguei pra ela. E nessa viagem, algumas das meninas e meninos que estavam ali foram tão transformados. A galera do Xingu também. Mas eu falo, tipo, nossa, eu acho que foi a primeira vez de algumas pessoas, de alguns adolescentes que estavam indo ali. Sim, saindo da cidade. Porque uma coisa que eu vejo como desafio hoje em Redenção é a seguinte. Redenção é uma cidade maravilhosa que eu amo. Eu amo morar em Redenção. Eu amo um lugar que o Senhor me colocar. E quanto tempo o Senhor me permitir ficar aqui, eu vou amar essa cidade. Mas a gente tem ainda uma dificuldade muito grande aqui, porque aqui é um pouco isolado, digamos assim. A gente não tem como fazer ou ter outras experiências com a galera, porque é difícil o acesso aqui. Para ter outras
experiência de fato, intercâmbios, porque quando eu era adolescente eu fiz muita coisa, fui para um monte de evento, um monte de congresso, acampamento, tudo eu ia, tudo, fiz muita coisa. Muita cidade, né, perto de BH tem muitas coisas para fazer e aqui não tem isso. Então os meninos, muitos deles não, às vezes não saem de Redenção, não, ou vão apenas para cidades próximas. Então foi a primeira experiência, de fato, deles indo também ministrar, digamos assim, de uma certa forma, ou levar aquilo que nós vivíamos em Redenção para outra cidade. Então isso foi muito marcante para mim, enquanto líder, e para eles, enquanto adolescentes também. Foi muito marcante. E mais uma só é de um menino que chegou na nossa igreja, ele participou do nosso encontro, que inclusive teremos encontro mês que vem, de adolescentes aqui na PIB. E ele chegou assim, gente, eu adoro que Jesus transforma tanto o nosso interior, que o nosso exterior ele também modifica. Eu vejo muitas pessoas que chegam na igreja de uma forma e conhecem a Cristo, e o semblante da pessoa é transformado. Eu acho isso muito lindo. E esse menino, ele chegou com uma história muito pesada, muitas dificuldades, muitos problemas mesmo. E hoje, há quase um ano, essa pessoa é tão, tão, tão diferente que até participar de eventos e coisas na frente da igreja, essa pessoa participa. Que se você olhasse antes, ele não iria. Não iria. Mas foi tão... Assim, a transformação foi tão grande que eu falei, meu Deus, é muito lindo isso. Caraca, muito massa. É muito massa. Eu acho que, igual tu falou, né, sobre a questão de daqui ser distante e tal. Eu tenho certeza, é opinião minha, que se aqui tivesse um aeroporto, ia abrir muitas portas aqui, velho. Meu sonho, o sonho da minha mãe também. Cara, não, ia ser massa, ia ser bom demais se aqui tivesse um aeroporto. Mas enquanto não tem, vamos andar de busão mesmo. Sim, vamos trabalhar com o que a gente tem. O que tem, a gente Não, tem. quero deixar bem claro que não é uma reclamação, mas é um fato, assim, em relação ao nosso acesso. E isso, querendo ou não, dificulta, porque, como eu falei, na realidade, onde eu estava antes, a gente tinha muitas coisas. Assim como eu vivo coisas aqui que eu não vivia lá, porque cada cidade, cada lugar tem os seus pontos positivos e negativos, entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito e trazer pra eles, é uma coisa que eu gosto bastante, de trazer pra eles coisas novas, coisas que eles, aqui a Redenção talvez não ofereça, mas fazer o máximo que a gente puder. Amanda, e tipo, como que tu vê o papel da igreja como é que fala? Tipo, o papel da igreja na formação dos adolescentes. Não só da PIB em si, mas da adolescente em geral, saca? Tipo, escola, as pessoas os adolescentes de outras denominações. Bom, primeiro, uma coisa que eu gosto de pensar, que eu aprendi isso com a tia Silvana, que foi minha líder durante muitos e muitos anos no Ministério Infantil. Uma coisa que ela me ensinou muito forte é que um trabalho com crianças e com adolescentes também, ele é feito de forma conjunta, família e igreja. Isso tem que ser trabalhado dessa maneira, é muito mais efetivo. Nós temos as exceções, claro, de adolescentes que se convertem e não são, a família não é cristã, então é um outro caso, mas a via de regra para as famílias cristãs, esse trabalho é muito importante. Então entender isso, e a segunda coisa, entender que os adolescentes, eles não são uma parte separada da igreja. Desde o começo eu falo muito com isso sobre eles. Vocês não são uma parte, um anexo da igreja. Sabe, vocês não estão, tipo assim, a igreja de Cristo tá aqui e aí tem um anexo, um puxadinho aqui que são os adolescentes. Não, nós somos o corpo de Cristo. Independente de idade, independente de qualquer coisa, nós somos o corpo de Cristo. Então, isso é muito importante que você adolescente e você líder entenda que adolescentes, eles não são uma parte da igreja. Nós somos um corpo. Então, quando eu entendo isso, a minha visão amplia, então eu tenho que cuidar de todas as pessoas, de todas as idades. E para cada idade tem uma estratégia ou tem uma comunicação diferente da mesma mensagem, do evangelho. Então eu acho que como fazer isso, né? Tendo essa noção de que não é uma parte separada, tem que estar junto família e igreja e ter pegar isso para si. Saber, tipo assim, não, é nossa função. Salmos, Provérbios e vários outros livros da Bíblia vão falar que de geração em geração. Então, é geração em geração. Eu até anotei aqui o Salmo 145, versículo 4, fala assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos.
eles anunciarão os teus atos poderosos. Ou seja, de uma geração para outra, nós vamos contando o que Deus tem feito e vamos ensinando o que Deus tem feito. Então, os adultos ensinam os jovens, que ensinam adolescentes, que ensinam crianças, adultos ensinam crianças, adolescentes ensinam crianças, jovens, idosos, todas as idades. Nós temos que passar como uma corrida. Eu lembro que há muitos anos, num curso que eu fiz lá em BH, deram uma ilustração que falava assim, imagina uma corrida, aquelas corridas de bastão. Você tem que passar o bastão para a próxima geração, porque se você não passar para a próxima geração, aquilo se perde. Então, desde a época do povo de Israel, essa é a mensagem de Deus para o seu povo. Uma geração passa para outra, de pais para filhos. Então, nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de passar para a próxima geração, para aqueles que vêm depois de nós, isso pode ser qualquer idade, para aqueles que vêm depois de nós, aquilo que nos foi entregue. Porque um dia, Daniel, alguém te entregou essa mensagem. Um dia, alguém me entregou essa mensagem. Então, eu tenho que passar para frente para que não morra em mim. Não pode morrer em mim aquilo que eu recebi do Senhor, porque senão aí a igreja acaba. Entende? Se nós não anunciamos para a próxima geração, a igreja acaba. E desde da época de Jesus, ele fez isso com os discípulos, e a gente vê a igreja primitiva, você vê toda a história da igreja, as pessoas passando umas para as outras. A mensagem, a missão, o propósito, da reconciliação, como diz 2 Coríntios 15, que nos foi dado, assim como nós fomos reconciliados com Cristo, sobre nós está essa mensagem da reconciliação, reconciliar outros a Cristo. Claro, eu acho também que o papel da igreja também é bem fundamental, porque nós ensinamos o pai e o adolescente. Se qualquer um dos dois aqui tem alguma controvérsia, vai como é que fala, conflito, algo do tipo assim. Então a gente sempre tem que ter como é que é o nome aí? Eu não sei, irmão. A linha de pensamento é sua. Nós temos que ter o cuidado do que nós estamos passando para eles, né? Sim. Porque nós temos adolescentes que estão evangelizando na escola. Claro. Adolescente que convida um, que o outro convida o outro, e outro convida o outro. Muitos. E dá festa lá no culto, todo mundo já junto. Muitos. A gente tem vários que são assim. Porque eles entenderam que esse Ministério da Reconciliação é para eles também. Entende? Por isso que eu falo que adolescente é parte da igreja. A reconciliação e a missão, a grande comissão que diz, os evangelhos, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é para uma idade, é para aquele que é crente. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, não tem idade. Todos aqueles, assim, do mais novo ao mais velho, isso está para todos aqueles que são em Cristo Jesus. E, inclusive, tem uma frase muito famosa que diz que se você não é um missionário, você ainda é um campo missionário. Ou seja, se você não entendeu que sobre você e sobre mim está a missão de Cristo, você não entendeu quem é Cristo e a sua missão. Isso. Entende? É isso. Caramba, muito bacana. E você falando aí, dentro do que foi comentado, dos adolescentes que estão fazendo célula nas escolas, isso me lembrou um assunto, que a gente conversou esse final de semana. Esse final de semana a gente estava viajando a trabalho, eu, você, o Ramingli, a Sarinha. A Maninha e a Sara. E dentre os assuntos que a gente comentou, a gente estava falando sobre essa nova geração, e o Ramingli falou uma frase muito interessante. A propósito, vou me apoderar agora aqui da frase do Ramingli, que ele falou que essa nova geração, esses adolescentes, vão ser os pastores dos nossos filhos. E nós devemos querer que esses adolescentes tenham experiências ainda maiores do que as que nós tivemos. Caramba, isso faz todo sentido. Todo sentido mesmo. E assim, Amanda, se você pudesse escolher 3 valores para cravar no coração desses adolescentes, quais seriam eles? 3 valores. 3 valores. Tá. Então, sobre o que eu só posso falar uma outra coisinha que você falou antes. Sim. E eu gosto muito de pensar sobre isso porque eu fui alguém que fui muito abençoada na minha adolescência. Eu fui muito abençoada na minha igreja, na minha adolescência, e eu vivi nesse período as experiências marcantes com Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja, com as pessoas, experiências que me marcaram e que eu levo para a vida inteira. Levo até hoje, eu sei que eu vou levar, inclusive,
pro resto da minha vida. Então eu sempre oro para aquilo que o Michael falou, para que eles vivam mais do que eu já vivi, porque eu fui muito abençoada e eu sei o impacto que isso teve na minha vida hoje adulta, no que eu vivo, no meu casamento, na minha família, no meu relacionamento com Deus, na minha profissão, em tudo. Muito do que eu sou foi marcado enquanto eu era adolescente. Então esse é um clamor que eu tenho, uma oração minha assim mesmo, não só enquanto líder de adolescentes, mas enquanto cristã, porque esse período, gente, ele é fundamental na nossa vida enquanto pessoas. Muitas alegrias maravilhosas acontecem e também muitos traumas. Então eu falo assim, Senhor, que de fato sobre essa adolescência venha o Espírito Santo mesmo sobre eles, que marquem eles de tal forma que nada mais, bom ou ruim, seja maior do que eu sou, entendi? E não só de experiência, porque eu não acredito que experiências é aquilo que nos fundamenta. O que nos fundamenta é a palavra, é o que diz a Bíblia. O que nos fundamenta é a palavra, isso não se discute, mas a ação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, ela é real. Ela é real, a gente vive isso. Em relação aos 3 valores que o Michael falou, meu Deus, é muito difícil falar 3 valores, mas eu acredito que esse valor de relacionamento e discipulado, assim, de abrir o coração, de se abrir para as pessoas, isso é fundamental. E eu acho que você adolescente, ou você que nem é adolescente mais, que está escutando isso, mantenha isso como, de fato, algo precioso no seu coração. Permitam que as pessoas te conheçam. Não é para você sair no seu Instagram colocando tudo, mas é ter pessoas que você pode confiar o seu pior e o seu melhor. Abrir o seu coração e permitir com que a palavra de Deus acesse esses lugares. Porque às vezes a gente fecha nosso coração a tal ponto que nem a palavra de Deus a gente quer permitir que acesse. A segunda coisa, ou o segundo ponto, o segundo valor que eu poderia falar é ser constante e fiel. Sabe, seja constante e fiel todos os dias, escolha isso. Porque hoje eu vejo muitos adolescentes na minha época que hoje não estão mais na igreja e deixaram isso, né? Largaram isso, mas não, agarre isso, seja constante, seja fiel, porque essa é uma ação nossa. É algo que nós, por meio do Espírito Santo, fazemos, porque a nossa carne, de fato, não quer isso. Mas o Espírito Santo em nós, e com a nossa decisão de, tipo assim, eu vou agarrar isso e eu vou viver isso até o meu último dia na Terra. Façam isso e andem de modo digno ao que vocês foram chamados, sabe? Às vezes a gente anda muito aquém. Às vezes eu vejo alguns adolescentes se menosprezando, falando coisas ruins sobre você mesmo, sobre o outro, mas não foi para isso que Deus chamou. Deus não te chamou para isso. Deus te chama de filho, chama de povo separado, povo santo. Então ande de modo digno naquilo que você for chamado, aquilo que você foi chamado. Não negocie os seus valores, não negocie o reino de Deus, sabe? Foque nisso. Tira um pouco o olhar de você mesmo, porque a nossa geração e o ser humano, na verdade, ele é individualista. Ele gosta de olhar só para si. Então, tira o foco de você, olhe para Cristo, olhe para aquilo que você foi chamado para ser em Cristo Jesus, porque o resto é consequência dessa sua escolha. Caraca, top. Pegando esse olhando pra frente, Amanda, tipo, quais os teus sonhos pra essa geração que tá vindo agora aí, que nós estamos cuidando? Então, eu tenho muitos sonhos, gente. Como a minha irmã diz, eu sempre penso além. Eu gosto, assim, eu sonho demais, velho, que tudo é meu sonho. Tudo eu falo que era meu sonho, não sei o quê, mas é porque eu gosto mesmo de sonhar. E em relação aos adolescentes, essa geração, aos adolescentes da PIB também, um dos maiores sonhos que eu tenho, assim, é daqui 10 anos, ver essa galera na igreja vivendo e, assim, explodindo todos os lugares, na igreja, nas faculdades, explodindo no bom sentido, tá bom, gente? Aquela explosão do poder de Deus mesmo, sendo fiéis, constantes, perseverantes, santos. Esse é o meu sonho, assim como a parábola das 10 virgens, que aquelas 5 levaram o azeite, foram cuidadosas, zelosas com a sua vida e esperaram o noivo. Acho que esse é o meu maior sonho, assim, ver eles muito além do que eu já vivi, muito além do que nós já vivemos, alcançando lugares ainda maiores em Cristo e alcançando as gerações, as pessoas, os povos para o Senhor. Acho que é uma coisa que eu gostaria muito de viver e de vê-los vivendo. Um dia eu tava assistindo uma pregação do Alessandro Vilas Boas, e ele falou sobre a questão dessa de longitude de Cristo, né? Ele falou que queria que os netos dele chegassem na casa dele e ele estivesse lá e eles perguntassem: vovô, o senhor
ama a Deus e tal, e ele queria estar assim, queimando ainda, sabe? Sim. E eu, quando tu falou de longitude aí, né, questão do adolescente, eu lembrei dessa ministração. Eu falei, caraca, velho, isso aí é uma meta que Uhum. tem que ter constância. Exatamente. Eu falo que eu quero, quando eu morrer bem velhinha mesmo, eu espero que as pessoas olhem ali e minha família, os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, os tataranetos, se eu me permitir vê-los, que eles olhem e falem assim, foi uma mulher de Deus. Tipo, Foi minha uma mãe, mulher de Deus. eu não me lembro da minha mãe tipo, sem ser crente. Tipo, Também. minha mãe, não lembro. Um dia que ela larguei a igreja, não quero lembro, mais. cara. Tipo, não quero mais, Minha eu tô mãe é desse cansado. jeito também. Não, tentei lembrar aqui, mas não. E o caraca, é constante. A minha mãe, Ah, ela é se converteu, constante. tem uns 30 anos mais ou menos. Ela não nasceu num berço evangélico, né? E ela se converteu uns 3 anos, se eu não me engano, antes de eu nascer. E desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi a mãe falar assim, não tô afim de ir no culto hoje, Deus não me ama, Deus não sei o que, eu nunca vi. A minha mãe, gente, nunca vi. Eu vi ela orando, lendo a Bíblia, sendo fiel a Deus, ao marido, às filhas, sabe? É esse o exemplo que eu tenho da minha mãe. Tipo, uma frase que minha mãe fala, sempre fala muito, que eu escuto. Meu filho, essa noite eu acordei pra levantar pra orar 3 da manhã aí. Ei, quando essa mãe orava pra você assim, ó, Quem? de madrugada, acordava assim, à noite. Só olhava assustado. Demais. Não, e bacana que, como vocês falaram muito de constância, a constância, ela exige muito esforço, né? E cuidar de adolescentes exige muito esforço. Manter a energia lá no alto exige muito esforço. E eu queria saber, Amanda, como é que você e o Wesley, né, vocês fazem para se recarregar, né, e manter a mente e o espírito sãos e em paz, assim, prontos para a próxima, né? Bom, nossa, de fato, a nossa rotina é bem puxada, assim, como o Michael falou, são muitas coisas, né, muitos compromissos. Hoje, eu não trabalho integral na igreja, né, eu sirvo no ministério, mas eu trabalho fora, então eu concilio as duas coisas, porque eu sei que tem muitos pastores que são integrais, vários pastores que eu admiro demais, assim, de adolescentes, eles são integrais no ministério, e é claro que isso dá para eles mais tempo, mas isso para mim, eu não encaro como uma desculpa para fazer menos do que eu deveria, ou fazer mal feito o que eu deveria fazer, porque se eu me propus a fazer, eu sempre tive isso, assim, se eu me dispus, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Não o melhor em relação a outros, mas o melhor que eu, Amanda, posso fazer hoje com o que eu tenho nas minhas mãos. Então, diante disso, eu sempre fui uma pessoa, e é um defeito meu, que eu trabalho muito em Deus, gente. Não, acho que Muito no Senhor, tem defeitos, muitos, que é ser perfeccionista. E isso é um detalhe, algo ruim para as pessoas, meu marido me ajuda muito nisso. E por um tempo, Michael, eu me sobrecarreguei demais com essas questões por causa de mim mesma. Não por causa da igreja, mas por causa da minha postura. Então hoje, o que eu faço? Eu sei os meus limites, eu faço uma gestão do meu tempo melhor, das minhas responsabilidades, todas elas. Casa, porque eu sou esposa, eu arrumo minha casa, eu tenho que fazer as minhas coisas, cozinho tudo, então eu faço uma gestão melhor do meu tempo, isso me ajuda demais, porque se eu não faço uma gestão boa do meu tempo, eu fico atolada de serviço depois, eu tenho muita coisa, e isso acaba gerando, enfim, um monte de consequências ruins. Então, já falei 2 coisas, né, priorizar também a minha casa, o tempo com meu marido, tempo de descanso e tudo mais. Trabalhar muito a questão da minha mente, da minha saúde mental também, né? Com a minha psicóloga linda. Por isso que ela namora casada com um psicólogo. Disse meu pai que eu casei com a pessoa certa, um psicólogo. Meu pai que falou isso. Mas gerir as emoções, mas acima de qualquer coisa, estar no relacionamento com Deus, profundo, íntimo, porque não adianta eu fazer tudo de melhor, as pessoas me provarem, se Deus não me aprova. É uma coisa que o Wesley e eu temos muito claro no nosso coração, a gente procura, acima de qualquer coisa, a aprovação de Deus. E isso me traz descanso, isso me traz paz, sabe?
cuidar, enfim, de tudo, mas especialmente ter essa relação com o Senhor, cuidar disso, porque acima de qualquer aprovação humana está a aprovação de Deus. E não adianta as pessoas te aplaudirem aqui na terra se chegar no último dia o Senhor falar que não te conhece. Então, pra gente, né, o êxito de um ministério, de uma vida, não é ver milagres, não é ver profecias, é saber que o Senhor me aprova. Porque naquele dia, muitas pessoas vão falar assim, mas eu profetizei em seu nome, eu fiz uma coisa em seu nome. E aí Deus vai falar para algumas pessoas, afasta de mim porque eu não te conheço. Então, acima de qualquer coisa, relacionamento com Deus. E temos nos atentado a cuidar muito da nossa saúde também. Tanto alimentação, atividades físicas e tudo mais. Que é o mais difícil, daí. Assim, porque são muitas coisas. Eu cozinho bem, é verdade. Verdade, assim. É porque não tem pra onde correr, gente. A minha mãe, a minha avó, as minhas já monta um restaurante mesmo. Entendeu? Mas eu vou montar um restaurante meia-noite às 6. Aí falar que nem minha avó, assim. De meia-noite às 6, porque... Mas quem sabe, se você quiser me contratar... Não tenho tempo. Meu Deus, Amanda, e tipo, aproveitando esse tempo de descanso, tu tem qual música, livro, ministrações que tu gosta de ouvir, que ajuda vocês nessa missão? Gente, eu gosto de muita coisa. Gosto de... em relação a adolescentes, assim, eu tenho alguns pastores que eu admiro bastante dessa área, alguns eu conheço pessoalmente, outros pela internet, mas são pessoas de igrejas confiáveis. Mas tenho pastores também, né, que nos acompanham, e isso pra gente é muito bom. Em relação a adolescentes, tem os pastores no Rio, em São Paulo, que eu gosto bastante deles. Música, eu gosto muito de música também. Estou aprendendo mais sobre música agora, porque eu não sou Vai tocar? Muito musical. Aprendendo um instrumento? Eu estou fazendo aula, gente, de um instrumento musical que eu sempre tive vontade, mas que eu não cresci com nada de música, então eu tô aprendendo do zero. Mas a minha professora, Camila Monteiro, vou fazer a propaganda dela aqui, Então vai cantar, vai tocar e Camila cantar. Monteiro, maravilhosa, perfeita. Ela e a Dani, linda da minha célula também, estão me ajudando. E tem esse desafio pra mim. E é uma coisa boa que eu gosto de fazer, que eu tô gostando muito de fazer porque me desafia. E é uma coisa que eu faço ali um tempo pra mim, então é bem legal isso. Músicas, claro, né? Sou muito eclética assim, em relação à música. Gosto muito da Hillsong, da Bethel, essas coisas todas. Gosto muito do Marcos Almeida também, que são estilos diferentes, né, de músicas cristãs. Enfim, Lorena Chaves. Gosto de ler também essas coisas. Enfim. E livros? Gosto de ler também. Hoje eu leio menos do que eu gostaria, considerando o meu tempo, porque eu tenho que ler bastante coisa para as minhas aulas, né? Então, isso já consome bastante o tempo. Então, tirando a Bíblia, que é uma leitura regular que eu faço, eu tenho lido hoje alguns em relação à Escola de Profetas, que é uma das coisas também que a gente trabalha aqui na igreja. Então, eu tenho dedicado meu estudo para isso. Nessa Escola de Profeta, calma que o Wesley vai vir aqui. Nós estamos preparando um trem aqui top. É um podcast para ser do Wesley. Não perde esse episódio. Meu marido, viu? Meu marido, ele. Meu marido. Então, tenho lido bastante sobre isso. E eu vou começar, na verdade, que é um propósito que eu tinha há muito tempo, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei bastante de escrever também. Eu gosto muito de história da igreja, é um sonho que eu tenho também de estudar mais sobre isso. E hoje eu quero muito ler Crônicas de Nárnia, que eu nunca li, eu sempre gostei bastante. Esse ano é meu propósito, das minhas metas desse ano é ler toda a Crônica de Nárnia. Rapaz, olha só E que top. as coisas. Amanda, aproveitando aqui, se hoje tu fosse deixar alguma mensagem pra esses adolescentes, tu tem algo pronto, preparado e querendo? Pronto, preparado e querendo. Pode ficar à vontade, 5 minutinhos aí. Então, ou mais. Bora lá, gente. Seguinte. Minha mãe sempre me falou que tudo na vida passa. E é verdade. Acho que quando a gente é adolescente, a gente não pensa muito que o tempo vai passar, né? A gente acha que aquele momento ali é eterno, mas de fato, tudo passa. Eclesiastes vai falar sobre isso, né? Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Então, essa fase da sua vida da adolescência é uma fase linda, é uma fase maravilhosa que o Senhor projetou, que o Senhor pensou, porque, cara, Deus criou todas as coisas, inclusive essa fase. E o pecado, de fato, ele alterou toda a nossa existência humana.
mas acima do pecado está a obra de Cristo. Então, viva esse período lindo da sua vida com Jesus. Aproveite o tempo enquanto você é adolescente para conhecer ao Senhor, para se dedicar a Ele, para ter comunhão com a igreja, oração, jejum, palavra. Dedique o seu tempo para as coisas que são eternas, para aquilo que ninguém pode te tirar. Não se deixe enganar. O diabo, ele tem, de fato, muitas estratégias para alcançar qualquer geração. Sempre foi assim. Isso não é algo novo. Quando você lê a Bíblia, quando você vê a história da igreja, você vê que não é nada novo. O diabo continua fazendo e tentando modificar a nossa visão. Mas se você está em Cristo, se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo e ele te capacita a viver todas as coisas. Então, gaste o seu tempo com Jesus, com aquilo que é eterno. Não desperdice o seu tempo naquilo que, de fato, a gente vai passar. Não desperdice. Eu falo sempre com os meninos o seguinte: aproveite um tempo para poder aprender. Toque um instrumento, aprenda uma língua nova. Sonhe, deixe o Senhor colocar no seu coração sonhos. Permita com que o Espírito Santo, ele de fato transforme o seu ser. E não gaste o seu tempo mesmo. Acho que o tempo ele é muito precioso e as coisas passam demais. Então aproveite o seu tempo com Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja. Às vezes a gente quer arrumar uma nova estratégia, mas o que é necessário e fundamental já está na Bíblia. Oração, jejum, palavra e comunhão. É isso aqui. Foi isso que estava na igreja primitiva e é isso que a gente continuou fazendo, que é o que já estava lá desde o começo. Então, lembre-se disso. Você vale muito mais do que um dinheiro pode comprar. Você vale o sangue de Cristo na cruz, né? Esse é o nosso valor. O sangue do Senhor derramado, aquilo que nos dá identidade, nos dá valor. Então, aproveite seu tempo. Não fica desperdiçando ele à toa, não. Meu Deus. Você, adolescente, que tá na... Vou falar perdido porque ninguém é perdido hoje, né? Mas você que não tem nenhuma igreja, algo do tipo, vai lá na PIB, toda sexta-feira, 8 horas. Certo? Tem um culto da Liga de Adolescentes, especialmente pra você. Estamos lá te esperando, entendeu? Tu quer falar sobre o encontro também? Uai, bora? Então, em nosso encontro, a gente faz uma vez por ano um encontro de adolescentes aqui na nossa igreja. Esse ano será em maio, nos dias 23 a 25. 23, 24, 25. Uhum. Isso, aqui em Redenção. Provavelmente essa semana ou semana que vem já vamos abrir as inscrições, mas vem aí uma coisa muito forte, vai ser maravilhoso. Ano passado foi assim, incrível, gente do céu, e esse ano também vai ser maravilhoso. E se você é da PIP e quer participar com a gente das Inoves, estamos juntos, em breve mais informações aí, vamos divulgar o link de inscrição. Top, hein? Amanda, obrigado. Imagina. Espero que tenha parte 2 desse tema. Adoro. É um tema que abrange bastante coisa. Eu acho muito bom falar. E eu muito obrigado por achar esse tempo na agenda, viu? Ficamos gratos pela tua presença aqui. Espero que você volte. Sabe que eu te admiro muito, viu? Daniel, Isso, cara. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar com algum adolescente ou algum pai de adolescente que precisa ouvir essa ministração. Se inscreva no nosso canal. Tem que se inscrever. Obrigado, viu? Fique com Deus.